mas o que se viu aqui foi uma equipe competindo do São Paulo, uma equipe completamente desorganizada, o time do Flamengo, uma coisa constrangedora até, uma total falta de sintonia do técnico com os seus jogadores, uma total falta de estratégia, uma escalação assim, difícil até de entender, né? Tinha tudo para dar errado como deu, e o São Paulo mereceu a vitória, mais organizado, sabendo o que fazer em campo, primeiro tempo resistindo ali ao Flamengo uma eventual pressão, conseguindo se organizar bem e ameaçando o Flamengo e ganhando confiança até marcar o seu gol, que até demorou, né? Convenhamos, o gol do Calera acontece já no momento que o São Paulo já merecia a vantagem no placar já há algum tempo. E mais uma falha do goleiro Matheus Cunha, que é um dos erros do São Paulo. E aqui nas lives do pós-jogo do Flamengo, eu já falei há algum tempo sobre esse jogador. Dá licença que eu vou usar minha toalhinha aqui, galera. O calor continua demais aqui, pelo amor de Deus. Não reparem essas luzes aqui atrás, está vindo de uma transmissão de televisão, o pessoal está fazendo pós-jogo, então essas luzes não vão ficar acesas, creio eu, por tanto tempo. Daqui a pouco eles devem desligar. Enquanto isso continua aqui essa luz contra, não tem muito como evitar. Mas vamos levando assim por enquanto, né? Espero que o áudio esteja chegando bem aí para vocês, mas enfim. Então, como eu estava dizendo, o time do... Opa, deixa eu ajeitar esse microfone mais bem posicionado aqui, que assim acho que fica melhor. O time do Flamengo mal escalado e a insistência com o Matheus Cunha, que eu falei aqui uma vez, já tem tempo, e mais de uma vez. Né? Quando eu falei a primeira vez, foi uma confusão. Está pegando no pé do garoto. O garoto é promissor, mas ainda não é um goleiro pronto para um time como o Flamengo, a cobrança que o Flamengo tem, investimento muito alto, falhou lá na Libertadores, acho que até não é culpa dele, é culpa de quem insiste nele, que é o São Paulo. E hoje falhou de novo do lance do gol, né? Ou seja, mesmo o Flamengo jogando muito mal, você espera que seu goleiro evite os gols do adversário. Ao contrário, ele saiu ridiculamente do gol e o Calera aproveitou para marcar de cabeça o único tento da partida. Mas a vitória do São Paulo foi muito justa, né? O Flamengo no segundo tempo agrediu mais, atacou mais, mas de uma maneira muito desorganizada, de uma forma muito intuitiva, né? Sem organização, sem nada, né? O Flamengo tentava ali na base do vamos que vamos, mudanças que foram feitas pelo São Paulo não surtiram grande efeito, exceto a entrada do Everton Ribeiro, que deu um pouco mais ali de controle da bola nas imediações da área do São Paulo. Mas o time do Flamengo é um time que não é bem treinado, é um time que tem uma enorme falta de sintonia entre jogadores e o treinador, e isso chegou hoje num ponto assim absurdo. Aí entra a falta de noção da diretoria, que está insistindo nisso. Eu alertei, em primeiro lugar, onde você ouviu o alerta para essas desavenças, essa falta de entendimento, essa incompatibilidade de boa parte do elenco com o técnico, foi aqui no canal, na live depois do jogo aqui no Maracanã contra o Olímpia. Eu falei naquela ocasião, quem tiver dúvida vai lá e olha lá a live do dia. E falei, olha, existe um problema sério, os jogadores não gostam do São Paulo, muitos deles, há uma incompatibilidade, o estilo dele, ele não conversa com os caras, ele não explica por que barra, não explica por que toma decisões, e isso está se tornando problemático. Depois essa história acabou se propagando mais, mas colegas se aprofundaram no tema, a gente voltou a falar a respeito disso, e é uma clara incompatibilidade que inviabiliza quase que totalmente que o time possa render. E aí não adianta o presidente do Flamengo oferecer uma premiação de 50% daquilo que o Flamengo receberia como prêmio, né? Em caso de título, hoje é muito difícil acontecer, seriam 35 milhões de reais para dividir entre os jogadores, por uma razão muito simples. Não basta o dinheiro e o jogador correr, se esforçar, é preciso ter organização, é preciso estar bem treinado. E o Flamengo anda para trás. E hoje, claramente, o Gabigol foi escalado no nome, porque o São Paulo não teve coragem de deixá-lo de fora. O time tem que ser o time que jogou contra o Botafogo. Aquela tinha que ser a base. Aí entrou o Gabriel, o time sem meio-campo, sem, digamos assim, gente naquele setor para disputar a bola, para competir com o São Paulo. O São Paulo conseguiu controlar o jogo, não permitiu o espaço ali para o Bruno Henrique, que era a grande preocupação do time do Dorival Júnior, ou seja, tudo muito errado. E aí, no segundo tempo, ele volta ainda com o Gabriel. É claro que ele não ia ter coragem de tirar, só saiu porque reclamou uma lesão e saiu muito vaiado. A torcida, em grande parte, acho que a maioria, vaiou a saída do camisa 10, que faz uma temporada muito abaixo, a sua pior temporada no Flamengo, e hoje foi escalado no nome, né? No nome e naquela superstição. Ele não pode ficar de fora, porque em decisão ele sempre faz gol. Ele nem chutou no gol, nem conseguiu criar uma jogada, nada, zero. Completamente nulo hoje o Gabigol. Não era para ter jogado, né? Mas foi escalado porque o Sampaoli hoje não teve coragem de deixá-lo de fora. Deixou de fora contra o Botafogo, ao invés de manter aquele espírito, aquela estrutura,
que compete, né? Não, partiu novamente para essa ideia de 3 homens de frente, que a gente vinha alertando para essa intenção deles já no jogo passado, lembra? Antes do jogo contra o Atlético Paranaense, eu cheguei a falar aqui no canal. Olha, ele é capaz de colocar o Cebolinha para fazer o papel que seria do Bruno Henrique, Gabigol e Pedro contra o Atlético para ver se funciona. Como não funcionou, ele poderia voltar atrás. As informações iniciais até eram de que ele estava inclinado a não jogar com os 3. Mas depois ele foi e treinou no dia seguinte, né, na sexta-feira, com os 3 homens de frente e insistiu nessa ideia e colocou os 3 em campo. Como ele insiste no Matheus Cunha, sem sequer experimentar o goleiro que o Flamengo contratou, um goleiro mais experiente, um goleiro que jogava no Boca Juniors, o Rossi, que sequer estreou até hoje. Ou seja, ele não sabe nem do que é capaz esse goleiro com a camisa do Flamengo, em que forma ele está, se está em forma, se não está em forma, nem deve estar em forma, porque não joga, né? Forma que eu digo técnica, ritmo de jogo. Então, muitos erros do técnico do Flamengo. Os jogadores também têm muita responsabilidade por essa temporada absolutamente desastrosa e a diretoria, especialmente, porque patrocina isso tudo. Né? Ah, mas o São Paulo é ruim. Continuo com a minha opinião. O São Paulo não é um mau técnico, ele tem conhecimento, ele é capaz de montar boas equipes, ele já o fez. Mas há uma clara incompatibilidade entre a sua forma de trabalhar, a sua maneira de pensar, de agir e esse elenco do Flamengo. E quando isso começou a afetar o rendimento, evidentemente alguém deveria ter tomado providências, deveria ter, de alguma maneira, feito as mudanças necessárias, trocando de técnico, conversando com os profissionais, contornando o problema, aí, enfim, de alguma forma. Isso não foi feito. Então o problema só foi se avolumando até chegar dessa maneira que nós vimos com uma atuação, uma decisão numa final, assim, absolutamente deplorável, né? Uma atuação, nossa, a atuação do Flamengo hoje é uma coisa, entra na lista das atuações mais constrangedoras que o Flamengo fez nos últimos anos, talvez até em sua história, se você considerar o potencial dos jogadores, né, a capacidade técnica, e eles de fato têm, não são ruins, são ótimos, e aquilo que foi apresentado. Há de se registrar também aqui no Maracanã a festa que fez a torcida. A torcida prometeu, fez vaquinha e ela entregou. A torcida do Flamengo hoje, nem diria que foi falar selfie, até falei muito sobre isso, mas quem veio aqui apoiou, cantou, incentivou o time. A entrada em campo foi uma festa espetacular, com muitas bandeiras, bandeirolas, um mosaico muito bonito, com um painel muito bonito, com o Zico ao centro, o título mundial e vários ídolos da história do Flamengo, inclusive ídolos como Leônidas, dos anos 30, quer dizer, o ídolo de quase 90 anos atrás, também estava lá representado, Zizinho, Doval, Cláudio Coutinho, enfim, vários jogadores, Rondinelli, né, todo mundo ali representado, muitos jogadores representados, de uma maneira que eu não conheço ainda o Museu do Flamengo, mas sei que vários jogadores do passado não foram lembrados ali. Eles podem corrigir isso no futuro, tomara que o façam. Mas me pareceu que esse painel da torcida teve mais identificação com a história do clube do que o próprio museu do clube, que ignora alguns jogadores importantes do passado, da história do Flamengo. Então a torcida fez a sua parte, não dá para reclamar. E vaiou a renda até anotei aqui, olha a renda, para quem não viu, gente, 26.343.300. 26 milhões de reais. Disparada a maior renda da história do futebol brasileiro, com 60.390 pagantes, 67.350 o público total divulgado. A maior renda, né, da história, passou longe, né? Era a renda do Galo e Olímpia, Atlético e Olímpia, final da Libertadores 2013, a 10 anos do Mineirão, 14.176.000. Quase o dobro, né? 26.300.000. O ingresso médio, o nosso grande Eu de Júnior passou até para mim aqui, um abraço para ele, companheiro repórter da Globo, R$ 436,21, o preço médio, né,